Alô, alô. Vou baixar aqui, né? Deixa eu checar como está o som. Vamos ver como está o som. Som, 1, 2, 3, som, né? Vamos ver como está o som. Vamos ver como está o som. Testando. Saindo bem, então vamos em frente. Saindo bem, então vamos em frente. Vamos tirar o som e vamos continuar, né? Então, hoje eu aprendi algo que eu jamais nem me ocorreu de ouvir. Deixa eu ver aqui se eu arrumo. Deixa eu dar um jeito aqui. Aí. Hoje eu aprendi algo interessante. E eu quero falar para você, compartilhar isso que eu aprendi. Aprendi que até a Bíblia fala, né? Maldito o homem que confia no outro homem. Porque as pessoas mudam de opinião, assim, mudam não só de opinião, como mudam de decisões, que não é nada, que não é nada, não é pecado mudar de opinião, né? Para falar um termo assim grave. O problema não é da opinião, não é pecado mudar de decisão. Pessoas são assim mesmo, né? Pessoas são pessoas em qualquer lugar do mundo. Existem princípios e pessoas não seguem princípios, algumas pessoas. Quando você tem um business, existe a lei do topa tudo por dinheiro, né? Uma prática, não é uma lei. Topa tudo por dinheiro, fazer qualquer coisa em troca de dinheiro. Mas antes de continuar, eu quero dizer que você pode, você tem que fazer os seus projetos. Eu quero te dizer que você compartilhando os seus projetos com Deus, eu até achei um texto interessante para falar. Meus projetos e Deus. Eu creio num Deus criador, num Deus que ressuscitou, né? E ele tem feito grandes milagres na minha vida. E aqui eu puxei uns textos aqui e achei uma definição bem interessante. Projetos e Deus significa alinhar planos pessoais e objetivos com a vontade divina, buscando a orientação de Deus. É difícil. Em oração, para que ele abençoe, estabeleça e dê propósito aos seus caminhos, transformando esforços em bênçãos. É um sentido maior para a vida, em vez de ambições egoístas ou projetos vãos. Então, a gente tem projeto, você monta, você tem um trabalho, tem uma atividade, e dessa atividade você torna ela lucrativa, torna ela uma fonte de renda, né? E através desta fonte de renda você cria projetos, ou você já cria os projetos para ter a fonte de renda. Em se tratando de quem tem uma conexão com o eterno, é importante estar apresentando a ele esses projetos e observando o que ele tem para dizer. Então, esse é um relacionamento de Deus com o Criador, com o Eterno,
para desenvolver as nossas atividades das mais comuns possíveis. No business não é diferente. Estou dizendo no business de um cristão, né? De um discípulo de Jesus, de quem crê que Jesus me sore, mas é só abrir a câmera. Eu preciso ficar uma meia hora antes, para depois aí passa. Só que eu abro e começo a falar e dá assim, né? Então, para fazer um alinhamento, para que não haja apenas o sentido, que não crie essa condição egoísta de resolver as coisas da própria maneira ou criar projeto que não tem propósito, né? Obviamente que a intenção de ter um business é poder ter uma melhoria na vida pessoal, no bem-estar, proporcionar aí para as pessoas. A gente não pode esquecer que com o business a gente, né, acaba abençoando a vida das pessoas que trabalham, não possa ver simplesmente a pessoa como uma máquina que faz bem ou faz mal, são pessoas que têm famílias e essas famílias podem depender do seu business quando ele começa a ter pessoas já que se empenham, né? Seja em qualquer área de dentro da companhia. Nós temos, assim, visto business, né? No caso da limpeza, no caso de construção, como são business mais familiares, acabam não tendo esses departamentos, né? Formalmente, como todo negócio tem, né? Assim, por exemplo, você tem uma pessoa que cuida da contabilidade dentro do seu negócio. Então, não é você, não é, você tem um funcionário lá, você tem um empregado que cuida desta contabilidade, lançamentos, conciliação de contas, verificação de documentos, fazer apontamentos de pagamento, fazer os pagamentos, né? As transferências por Zelle, pagamento com cheque, pagamento daí das formas que surgirem, com cash. Então, tem uma pessoa que cuida. Essa pessoa, o que ela faz? Trabalha o dia inteiro lá e depende daquele trabalho. Depende daquele dinheiro, né? Da fonte de renda é ela. Então, você tem que ver a pessoa como uma pessoa. Ah, a pessoa que é a minha helper. Eu vou contratar a helper, que tem esse nome, né? Eu vou contratar a minha helper. Uma pessoa. Atrás dessa pessoa tem emoções, tem família, tem necessidades, tem crença, tem as coisas pessoais, né? Não é uma maquininha que todo dia acorda, vai trabalhar e volta. Aí todo dia vai lá, acorda, você leva, trabalha e volta. Muito embora a gente entre nessa rotina, eu conheço a rotina há muitos anos. E eu vou oferecer para você um chazinho dessa vez. Um chazinho de gengibre e de ginger. Uma espécie de ginger ale, né? Então a gente vai criando, assim, responsabilidade não só de fazer o dinheiro para botar no bolso, mas de fazer o dinheiro para sustentar essas famílias que trabalham. Quando as pessoas trabalham, elas se dedicam e é por ali que vem a renda, né? Então a gente tem que ver isso. A gente tem que fazer essa máquina funcionar para benefício de todo mundo, né? E isto é muito bom. Isso faz com que você se torne um verdadeiro CEO. Evidente que, vou dar um exemplo que é melhor. Teve uma ocasião em que a gente tinha, quando eu era mais bem jovem, montei uma companhia, deixa eu tirar montei uma empresa, eu tinha um business no Brasil há muitos anos, 1990, e nós fazíamos uma empresa que misturou, fazia brindes, fazia estampa, desenho, coisa assim. Na época que não existia nem computador, né? Nem printer tinha.
Na época eu fazia tudo com decalque, fazia desenho na mão, com aerógrafo, com nanquim, com canetas nanquim, tinta, essas coisas, né? Era arte, na verdade. E aí, eu fiz amizade com um senhor, tem até o nome dele, Cleto. Anacleto era o nome, chamava de Cleto. Já estava de idade, a gente tinha por volta de 20 anos, né? Isso tem 40 anos. E fizemos amizade e ele trabalhava para a gente, para mim, né? Eu tinha um sócio também, e ele era um motorista da, do bis que a gente tinha. Então, ele levava, trazia, comprava, ia buscar e tal, e começou. Ele era bastante cri-cri, que ele sabe o que é cri-cri? Aquele cara que fica, deixa eu colocar na posição certa aqui, pronto. Aquele cara cri-cri. Aí ele, aí ele começou a dar uma confusão lá e falaram comigo, né? Falou, ele tá criando confusão, fica falando uma coisa, fala aquilo, aqui. Aí eu falei, bom, não dá mais para ficar com ele, né? Preciso tomar atitude e tirar ele fora daqui. Aí eu chamei ele para conversar. Isso serve uma dica para você, tá? Não esqueço disso nunca. Chamei ele para conversar a respeito e eu falei assim para ele. Quer dizer, na verdade era para dispensá-lo, era para dispensar o seu Cleto. E eu era amigo até do filho dele, né? Ele tinha 20 e poucos anos, 20 anos, 21. É, 23, foi 40 anos, ele tem 60, pode 73, né? É 40 anos. Parece que foi ontem, que faz 40 anos. É uma coisa impressionante. E aí eu cheguei pro seu Cleto e falei, seu Cleto, a gente tinha uma sala, né? Entrava lá, falei, deixa eu conversar. Vem conversar aqui que eu tô precisando falar com você, com o senhor, né? Aí tá, ó, seu Cleto, tá acontecendo isso. Ah, você ele ficou assim, camaleão, falou, olha, seu Cleto, eu tô com um problema muito sério para resolver aqui. O senhor é meu amigo, o senhor tem duas coisas, o senhor é meu amigo e o senhor é meu funcionário, né? E eu estou com um problema aqui que eu não posso mais ficar com funcionário, mas também eu não quero perder o meu amigo. E se eu dispensar o funcionário, eu fico sem um amigo. Como é que eu vou fazer? Como é que eu resolvi isso, seu Cleto? Aí ele falou assim, preocupa não. A gente continua amigo, eu também já estou um pouco cansado, né? Estou velho. E eu vou, então pode me dispensar, não tem problema não, a gente vai continuar a amizade do mesmo jeito. Então foi assim que eu resolvi a parada, né? Eu quis ficar com a amizade dele, mas sem o empregado que ele era naquele momento, porque a gente é assim, a gente faz papéis diferentes na nossa vida, né? Eu sou pai, mas ao mesmo tempo, num nível mais baixo, eu sou amigo dos filhos, né? Eu sou avô e vou ficar sendo o amigo do neto. Eu sou filho da mãe, a mãe tem que ser minha amiga, eu só tenho que ser o filho amigo. Então, a gente representa vários papéis. Eu estou no trabalho para alguém, eu tenho um cliente, ele é meu cliente, mas ele pode se tornar meu amigo. Como a gente tem aqui muitos amigos que começaram sendo clientes, entendeu? Primeiro começam sendo clientes e tornam-se amigos depois. Por quê? Para estreitar o relacionamento, isso é muito saudável no business. Então a gente tem que ter eu quero entrar no assunto de não misturar as coisas. A pessoa é seu empregado, mas ela é uma pessoa e você tem um relacionamento com ela. Isso é muito comum com casal, né? Casal break apart, né? Como é que fala? Separa, quebra. Aí fica um biquinho burrado com o outro. Como marido não serviu mais, mas como amigo pode ser. Não precisa ser aquela amizade também, né? Mas você tem o relacionamento durante a vida é importante, mesmo que as pessoas façam coisas ruins, mesmo que os empregados façam ruins. Aconteceu um outro caso que eu estou me lembrando aqui. Ah, isso foi com um cliente, né? E ele desconfiava de um cara, de um empregado
que ele estava dando uma de 7 dedos, 5 dedos, né? Estava surrupiando algumas coisas lá. E ele tinha certeza que era ele. Mas no tempo ainda que não tinha câmera, não é? Não podia, tal. Ele tinha certeza que era ele, mas não tinha como provar. Ele contou essa história para mim, então eu vou contar como se fosse ele. Falei, então ele chamou o empregado, o cara, a pessoa, o empregado. Porque assim, se ele manda embora, ele entra numa saia justa também. E aí, lá fora, como é que fica, né? Lá fora todo mundo é igual. E já tem muitos casos, né? É público notório que tem um empregado que fica meio chateado com o negócio e pode fazer tomar a justiça pelas próprias mãos. Isso não é bom. Então, por isso que manter um relacionamento saudável, pelo menos polite, né, assim, educado, vale a pena, porque é uma forma inteligente de terminar um dos relacionamentos. Daquilo que não é para ser mais, mas continua com uma amizade, uma leve amizade, ainda fala oi quando cruza na rua, né? Não fica cruzando a rua. Aí o que aconteceu? O cara falou assim, olha, está acontecendo um negócio aqui. Está sumindo um dinheiro aqui do caixa. Daqui. Então, eu vou falar porque eu não lembro, não estou me lembrando o que era a companhia lá. Ele falou, está sumindo um dinheiro aqui. E não tenho nenhuma. Ele falou, tá... E o cara ficou meio assim, né? E ele vai descobrir. Ele vai descobrir, ele vai descobrir, ele vai descobrir. Né? Ele falou, ele deve ter ficado pensando assim. Aí, então, a partir de hoje, você é o responsável para ficar de olho em todo mundo, ok? Aí ele pegou assim, né? Não tem nenhum aqui. Pegou aqui assim, tá aqui a chave do cofre. Entregou a chave da porta, do cofre, entregou a chave do negócio lá aqui lá do inventário, né? Do estoque, entregou a chave importante onde tinha as coisas lá. Estava sumindo alguma coisa, não era dinheiro. E acredite ou não, quer dizer, entregou a chave para o bandido e deu um cargo de gerente para o bandido e parou de ter roubo. O roubo acabou porque o cara se sentia importante, era ele que roubava, evidente, né? Mas ele ficou de olho nos outros, então ele ficou importante. Mas aí acabou, zerou de um dia para o outro o roubo. Né? Foi uma estratégia também muito bacana, interessante. Ele já contou para mim, falou que não é que o cara endireitou. Falei, vai ver que ele precisava de um incentivo, vai ver que ele está buscando um incentivo, né? Não estou recomendando isso para ninguém, tá? Porque dá cadeia. Aqui na América, cadeia. O cara fica mal com você, não é todo mundo que tem esse espírito de investidor, assim, né? Quer investir na pessoa, investidor de pessoa, né? É engraçado, mas não é. Seria como é que é? Seria cômico se não fosse trágico, né? Mais um cafezinho, um chazinho para você. É para você, mas eu tomo porque você não pode tomar. E aí, aprendeu, isso é ser dono de business. É conduzir o negócio de todos os lados. É preciso ser um CEO. Você é dono de business, então você é um CEO. Como nós somos CEO da nossa própria vida, da nossa própria casa, da nossa própria família, né? O cabeça, Chief Executive Officer, oficial, como é que é? Chefe de execução oficial, é alguma coisa assim. Chief Executive Officer, né? O oficial, o que põe ordem no negócio, né? Então, a gente tem que saber manejar isso. É política isso. Isso é a forma de ter política. Não ficar fazendo biquinho, né? Não fala mais comigo, não vou falar mais com você. A partir de agora eu não falo mais com você. É coisa infantil de criança, de adolescente, de pessoa que não é madura. Ela falou mal de mim, agora eu não falo mais com ela. Isso é coisa de gente que não é, com falta de maturidade. Entende?
ser dono de business é aprender todo dia como que comportam as pessoas, porque é isso que a gente vai fazer. Você vai se tratar com o cliente, você vai tratar com o fornecedor, você vai tratar com pessoas que de cobrança, você vai tratar com funcionário, você vai tratar com o dono do o landlord, então você vai tratar com gente de tudo quanto é jeito. Ah, mas eu tenho um cliente que, cada vez que eu vou lá, eu fico assim, porque o cara é super estressado, super, não é hyper, é estressado. Fala com as pessoas, com os empregados e tal, e daqui a pouco ele desce, daqui a pouco ele sobe, daqui a pouco ele se exalta, daqui a pouco ele fica irado, daqui a pouco ele desce, né, fica calmo, depois ele sobe de novo. Então fica assim o dia inteiro. Eu falei: "Cara, não vou vir mais aqui não", porque é muito, falei: "Eu fico aqui um pouquinho, já tô cansado, né, de com a cabeça assim, não, como é que conduz um business assim?". "Ah, mas é assim que eu faço". Então fica, né, assim, a vida inteira fazendo, quer dizer, não é saudável, na verdade. Não é que é o jeito, mas não é, né. Ah, quando a gente apresenta os projetos para Deus, esse costume de apresentar: "Olha, estou começando o ano e eu tenho esses projetos, né. Meu projeto é, eu sou uma house cleaner". Lembra que eu estou falando, a gente foca o cleaning service por causa da grande maioria que tem, né. "Olha, eu sou uma house cleaner e eu tenho um projeto para ter o meu próprio business", né. E você tem que ficar aprendendo tudo isso. Não é porque eu sou um excelente profissional de limpeza, é que eu vou ter um excelente business. Não é. Uma coisa pode não ter muito com a outra. É importante ser um excelente profissional? É importante. O business não se resume na pessoa do dono. Ele é um conjunto. Quem executa tem que aprender do jeito da personificação do dono. Você tem que passar todo negócio, por mais existem negócios do mesmo nicho em vários lugares, mas cada um tem um princípio, tem um valor. Então você, como dono de business, a gente tem que determinar o valor para todo mundo que se envolve com o business. Empregado, principalmente. O que é valor, Jefferson? Eu não sei se valor de dinheiro? Não, não é valor. Valor de, quais são os seus valores? Integridade e bom serviço. Isso é valor. Ah, valor é fazer um serviço direito? Até estou lembrando aqui, qual é o valor das padarias, né? De muitos comércios no Brasil, estão me vindo aqui. Servir bem para servir sempre. Isso vinha no saquinho de pão, nos pacotes lá. Servir bem para servir sempre. Isso é uma espécie de valor. Um outro valor, pense diferente. Think different, isso é um valor. Pensar diferente, buscar coisas novas, agir, aprender, né? Então, qual integridade? É um valor. O que é integridade? Você trabalha com limpeza e está envolvido com pertences pessoais e valores e coisas de alto valor que não podem sumir nem estragar. Não é seu, não mexa, limpe e volte para o lugar. Então isso é integridade, isso tem valor aqui. E serviço perfeito, serviço de alta qualidade. Não pode falar perfeito, perfect service não existe, né? 100%, então sempre tem falha, mas então de alta qualidade. Estou pagando bem e valorizo o trabalho desse business porque ele é íntegro, todo mundo lá trabalha com integridade e com excelência de serviço. Aqui neste business, nós falamos de maneira cortês, mesmo que o
cara xingue. Tem muito cliente que já liga soltando os marimbondos, né? Cuspindo marimbondo, que nem como falava minha avó. Tá cuspindo marimbondo. Mas mesmo assim você tem que manter a calma, né? Eu sei que às vezes a gente perde a paciência, né? E como dono do business, existe uma situação aí complicada para resolver. Como? É você que decide. Então, quando você tem um empregado resolvendo, ele precisa da sua opinião. Aliás, ele precisa da sua abertura para poder fazer ou não. Ele tem um limite, desconto, atuação. Ó, você pode ir até aqui, dali para frente não é você que decide. Agora, você como dono, qual que é o limite? O limite é você que vai ter que lutar para ficar dentro do mesmo limite que você impõe para os outros. Tem pessoa que só quer falar com o dono porque sabe da fragilidade que é, do cara não querer, né? Você não quer perder o trabalho e é mais mole, né? Assim, é mais fraqueja porque não perdeu o trabalho. E isso que é lidar com pessoas. Que pessoa que eu estou sendo na hora de eu agir de uma forma ou de outra? Todo business ele precisa de treinar as pessoas que trabalham para você, para o business. Todos os business precisam treinar na execução, treinar no comportamento e treinar nos valores do business, né? Eu vejo meus dois filhos, né? Tem uma menina, a Lara, e o Thiago, né? Quando eles hoje em dia é uma condição, principalmente aqui na América, assim, no Brasil eu não sei se já está desse jeito, né? Aqui eles trocam de trabalho assim, ó. Não gostou daquele, vai já tá aplicando para outro lá, né? Não, não gostei. A gente tem um comportamento diferente que veio lá de trás, né? Ficar 10, 15 anos numa companhia, né? A gente engole sapo, mas continua. Aqui não, eles não engolem sapo, não. O sapo está tentando ser engolido, ele já arranca e já vai embora para outro lugar. Por quê? Tem muita companhia aqui. Muita. Então, não é só a sua empresa de limpeza que existe, que é um erro brasileiro disso. Essa coisa de brasileiro. Não é só a sua empresa de limpeza que existe, que é um erro brasileiro disso. Essa coisa de brasileiro. Na região. Não é, tá? Assim, né? Como a gente fala com as mãos, né? Tem brasileiro, tem italiano, tem russo, tem indiano. Indiano acho que não faz limpeza, nunca vi. É, peruano, tudo daí, mexicano, tá cheio. Então você não é o único no mercado, tá cheio. Tem um monte de concorrente, né? Então você tem que treinar. Você treina as pessoas. Como que eu trabalho aqui? Olha, aqui, para você limpar banheiro, você tem que usar o paninho vermelho. Esse paninho vermelho é só para limpar banheiro. Você vai usar uma luva na cor vermelha, com paninho vermelho, e é uma vez só. Então, usou o banheiro lá, você tira tudo e joga fora. Usou é, o vacuum, usou na casa inteira, acabou o trabalho, pega o bag do veículo lá dentro, tira ele fora e joga fora também. Então, isso é treinamento que você vai fazer. Você não fica esperando que a pessoa faça isso por vontade própria. Mesmo que ela faça, precisa ser treinada. Faz parte do business? Por isso que a gente faz, inclusive, websites, que não é a base online, que é um website com domain, né? Inclusive você que está pensando em fazer o seu business, e qualquer um, seja de limpeza, qualquer outro, visita lá o jtwebhosting.us, aí você já compra o seu domain, jtwebhosting.us, você já compra o seu domain, que é a primeira coisa que tem que pensar. E dentro do site, a gente faz o site, obviamente, para ser relevante, para ser capturador de lead, para ser informativo, com formulário de oportunidades de trabalho, né? Via parte
our team, então vai lá, tem preenche, né, formulário. Para cliente, um portal para a pessoa ver os invoices, um portal para a pessoa fazer pagamento, um portal para tirar dúvidas, para se comunicar com o business. Um website é uma base online que a gente prepara para que qualquer um pode acessar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. E treinamento. A pessoa entra e fala assim, ó, vai fazer esse treinamento, você quer assistir esse vídeo aqui. Igual que ele tinha antigamente, o 5-hour class. Tem que assistir 5 horas de vídeo para tirar o volante. Antigamente aqui era assim. Se não fizesse o 5-hour class, então fazia 5 horas, né, porque o cara assistia meia hora lá, o cara falava e dava a carta e ia embora. Mas tinha que fazer o vídeo, né? Demora o vídeo de 1940, quando inventaram o carro. Então, como eu estava falando dos meninos, eles passam por uma seleção e conversa e aplica. Aí tem uma semana de treinamento. Aí eu estou no training ainda, né? Eu sou aqui, estou no treinamento. Então, trabalho, mas treinando. Nunca está sozinho, está junto. Então, é assim que tem que fazer. Inclusive, tem um manualzinho que tem que ser feito. Um brochure com as regras principais, que vai ser updated assim de vez em quando e ficar no site também. Fazer vídeos e deixar no site para que não fique falando a mesma coisa de forma tão repetitiva, né? Por quê? Ah, mas eu não vi o porquê. Você precisa assistir. Inclusive, a gente tem o JT Class exatamente para isso, para você fazer vídeos de treinamento e você acompanha o que a pessoa já assistiu. Inclusive, é possível colocar lá um quiz. Se quer responder algumas coisas, você vê lá se ela passou ou não. Se ela ganhou o certificado. Ah, eu vou fazer um treinamento novo. Agora nós vamos limpar clínica médica. Nós vamos fazer limpeza de dog daycare. Faz vídeo e coloca lá. Não fica fazendo vídeo só para postar aqui no TikTok. Não, faz vídeo de treinamento. Ou vídeo assim, falando, olha, deixa eu me apresentar, eu sou let me introduce myself, my name is Jefferson Carvalho, I am CEO and founder of JT Web Computer Solutions. I'm here to talk to you about our company, how our value, how we work, você deixa lá. A pessoa vai assistir, já tem um compromisso de assistir. Aí você já vai vendo. Ah, mas é uma chatice, né? Tratar com gente por isso eu tenho um amigo que é psicólogo, ele fala, quanto mais eu conheço de gente, mais eu gosto do meu cachorro. Ele fala assim, eu duvidei dele e falei, impossível você gostar menos de gente que eu. Meu cachorro morreu, eu fico só olhando para a fotinho dela e falo, saudade do meu cachorro. Imagina. Muito embora Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, o Senhor Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, não pereça e tenha vida eterna. Porque Deus amou as pessoas, né? Quando ele fala que amou o mundo, não é o mundo, são as pessoas. Então a gente tem que ter, como dono do business, um bom relacionamento com todas as pessoas, porque o business depende das pessoas. Clientes que são tratados de forma errada, o que acontece? Não indicam outro. E tem um monte de gente fazendo propaganda aí, que é uma bobagem que eles estão falando. A indicação é o carro-chefe de clientes recorrentes, porque ele já vem vendido, comprado, né? Deve fazer marketing? Deve, mas não desprezar
os referrals, né, as indicações, entendeu? Então, assim, tratar bem, tratar, às vezes não engolir sapo, mas tratar de forma correta. Porque politicamente você é preciso ter esse tipo de coisa. Você precisa continuar amigo dos empregados e continuar amigo dos fornecedores que fizeram mal e continuar amigo dos clientes que também fizeram mal. Por quê? Porque o mundo dá volta, né? Hoje acontece uma coisa, amanhã empregado é assim. Conheço vários já nesses 25 anos, isso se tornou recorrente. Empregado trabalha para você, você pisou, fez alguma coisa e ficou essa rixa, né? Ele saiu cuspindo marimbondo, ele vai abrir um business exatamente igual ao seu, porque ele já trabalha com isso e vai tirar cliente de você. Certa vez, a gente não tem cliente só de construção e de cleaning service, né? Mais um cafezinho aqui, né? Um chazinho. Certa vez, eu atendi muito beauty salon, Manhattan, Queens, aqui em New Jersey, e num determinado salão lá em Manhattan. Então, quando eu atendo um business, também eu puxo os funcionários, os empregados, para as coisas pessoais. Então, todo mundo é cliente da gente aqui, né? Não só o business em si, mas os funcionários também. Umas coisas menores, mas são clientes, né? Que entram dinheiro por tech support, a maioria é tech support. E nesse caso surgiu uma situação. Fazendo um trabalho lá no cliente, já há muito tempo, lidando com, naquele tempo a gente tinha, os softwares eram instalados, né? Um dos computadores usava o computador como server, fazia networking, fazia backup, então estava sempre dando assistência, né? Hoje é cloud e mudou bastante. E então a pessoa saiu do salão. Um dos profissionais lá, um dos cabeleireiros, saiu do salão e me ligou. Aí ele ligou e falou assim: professor, como é que você tá? Tô bem, tá? Não, tô bem, tá? O que eu posso ajudar hoje? Olha, é o seguinte, tô com um negócio aqui, cara, eu não tô conseguindo fazer, não sei como é que é. Falei, que negócio? Ah, eu precisava de uns nomes aqui, isso aqui, não conseguindo, não sei fazer isso. Não, mas o que que é exatamente? Não entendi. É um Excel, você quer aprender? Não, aconteceu o seguinte, eu saí do salão lá, né? Você lembra que eu trabalhava? Lembro. Não, lembro, você trabalha? Não, saí. E comecei a montar o meu, né? Começou a montar o dele. Quer dizer, os- todos os clientes que ele atendia lá não iriam mais para lá, ia para ele, né? Isso é mato, isso acontece demais em build de salão. Ele está montando o próprio salão. Aí ele falou assim: então, como a secretária é a minha amiga, obviamente, todo mundo é amigo ali, né? Ela copiou para mim você não falou da Arabês, né? O arquivo que tem o nome dos clientes. E eu não estou conseguindo ver os nomes dos clientes. Eu queria saber quanto você me cobra para fazer, para abrir esse arquivo e tal, né? Aí a gente falou, não, ok, entendi. Do software assim, então, sei, porque eu mexia no software, né? Eu falei, então, não vou cobrar nada, não. Ah, não, pô, cara, que legal, pela amizade, mas eu entendi. Eu falei, não, não vou cobrar nada, porque eu também não vou fazer nada. Eu falei, mas como, pô, cara, como não? Eu estou precisando. Eu falei, não, isto que você está fazendo não é correto. Você está tirando o database do business e está querendo importar no seu. Não está errado. O que você pode fazer, não é que não, né, não é proibido fazer. É você fazer a sua própria carteira. O que você está fazendo isso é roubo. Você vai preso. Eu falei bem assim, você está na América. Isso só tem anos, né? Não brinca com isso. Porque se
eu abro esse negócio. O cliente que foi com você, um dia ele pode ir no outro. Aí ele fala assim, a pessoa fulano me ligou. Como ligou se ele saiu daqui? Ele não tinha seu telefone? Não, ele tinha. Aí vai começar a pesquisar. Aperta um, aperta outro, a secretária. Ah, não, acabei copiando para ele. Claro que não copiou com o dono vendo, né? Ah, eu fiquei com dó, copiei o carrinho para ele. Aí já dançou a secretária, né? Ou seja, não é confiável. Não posso deixar uma pessoa que age desse jeito justamente no front counter, onde ela está recebendo pagamento, anotando endereços, telefones, bem, tudo cadastro do programa, né? E aí eu vou fazer um outro vídeo a respeito disso. E aí tá, ok, não, mas ele não tem um programa. Não, mas aquele rapaz, aquela firma lá, ele abriu para ele. Aí pronto. Passa a mão no 911 e vai todo mundo para prestar conta. Então, isto é valor. Integridade, o cliente pode confiar na gente, que não tem vazamento de dado de jeito nenhum, nem dele, nem dos clientes dele. Isso você tem que ter cuidado. Aí o cliente aprendeu, esse cliente meu aprendeu, né? Que eu não faço esse tipo de trabalho, de violação. Não podemos esquecer que nós estamos aqui na América. Estamos passando, no momento que eu gravo, que a gente faz esse vídeo, né? Nós estamos passando por uma situação que parecia ser impossível, mas aconteceu. Por quê? Porque o americano não brinca em serviço com coisa séria. Foi lá e pegou o cara lá e trouxe aqui para Nova York. E vai ser julgado em prisão perpétua pro cara. Foi, rodou, deu chance para ele. Quando não tem mais chance, acabou. Aqui é assim. Acredita-se na pessoa até ela provar em contrário. Provou em contrário, bal. Já era. Ou vai embora, ou fica aqui dentro, depois vai embora. Só que fica dentro de 4 paredes, né? Enjaulado. É assim aqui. Então, para bom entendedor, pingo é letra, né? Isso não é um desencorajamento, muito pelo contrário. Vale a pena fazer coisas corretas aqui. Trabalhar corretamente. Achou alguma coisa no bolso? Põe em cima da mesa, ela estava dentro do bolso. Não é, eu achei. Não, não achou. Está dentro da propriedade da pessoa. Achou um anel lá na grama, lá na frente. É de alguém da pessoa lá. Não achou, enfiou no bolso. Estava derrubando a parede, apareceu uma caixa lá cheia de dinheiro. É do dono da casa. Não passei a mão lá e ninguém sabe. É do dono da casa. Não é seu. Não estava lá na sua casa. Estava na casa dos outros. A casa está abandonada. Aí outra história. Né? Não inventa história para se desviar do problema, né? Entendeu? Então, quando se apresenta um projeto a Deus, tem que envolver tudo isso. Não é só ganhar dinheiro. Olha, eu estou fazendo um plano aqui para ganhar dinheiro, né? Tive uma sugestão, não vou nem falar porque o horário não permite. Não, vamos fazer um site, vamos falar assim, né? Cara, vamos fazer um site, isso dá um dinheiro, né? Vamos fazer um site. Tem várias propostas. Fazer um site assim, e aí elas ficam lá e eles ficam vendo. Então, quando você cobra? Eu não cobro nada. Que bom, você vai querer rachar metade? Eu não vou cobrar nada, porque eu não posso nada, porque eu não vou fazer. Não, como não vai fazer? Isso dá muito dinheiro. Não, pois é, vender droga também dá muito dinheiro. Mas e vai para onde? Não é comigo isso. Não me chama. Não tô para isso. Entendeu? Entendeu, né? Então tá. Se você ainda não leu, aqui está o livro Decisão Corajosa. Você compra no Amazon, né? Esse aqui está correto, ó. Aqui eu achei um derradeiro.
livrão. Inclusive, aqui tem uma frase que eu começo. Essa frase é do Lewis Carroll. Diálogo, tá aqui, ó. Quem é Lewis Carroll, Jefferson? É o cara que escreveu Alice no País das Maravilhas. De Alice in Wonderland. Alice no País das Maravilhas. É um trecho. Senhor Gato, bom dia. Tenho 2 caminhos à minha frente. Qual deles devo seguir? Perguntou Alice. Depende, respondeu o gato do alto de um galho. Depende para aonde queres ir. Para onde queres ir? Para onde deseja ir, bela menina? Perguntou o gato. Não sei, não sei, não sei, não sei mesmo, respondeu Alice. Bem, se não sabes para onde quer ir, qualquer caminho serve, respondeu o gato. Então você precisa ter, para apresentar projeto para Deus, você tem que ter definição exata. Quero montar um business de cleaning, quero montar um business de painting, quero montar um business de kitchen remodeling, quero montar um business de qualquer coisa, não importa qual, aqui na América. Primeiro de tudo, quero aprender direito, quero aprender administrativo, quero aprender isso, quero aprender aquilo, né? E, Senhor, me dê direção de cobrar, de como ser um CEO. Deus gosta disso, porque Ele é o maior CEO que existe na toda a história, no universo. Ele controla tudo. Então, Senhor, eu quero ser um CEO de competente, que age direito, com a lei, com isso, com aquilo, aquilo outro. Entendeu? E Deus abençoa, porque Ele quer que a gente faça isso. Ele quer participar da nossa vida. O Senhor descia todas as tardinhas para falar com Adão. Ele quer participar, queria ver o que ele estava fazendo, se ele já tinha dado nome para os negócios. Que nome que você já deu? Já? Para quem que você deu o nome? Como se ele não soubesse, né? Deu nome para vaca, para vaca. Eu vi que tinha duas, né? Dois, né? Um era macho, outro era fêmea, boi e vaca. Coelho e coelha, gato e gata. Ele foi dando os nomes, né? Aí Deus deu um estalinho nele assim, pô, ele tá vendo que tinha. Todo ser tem o peixe a peixe, o pato a pata, né? A galinha o galinho, né? Aí vai, mas o homem e nobody, ninguém. E aí? Aí que ele fez a mulher, né? Então, Deus quer participar. Deus não é um empregado que a gente está em apuros e fica pedindo coisa para ele. Deus ajuda a gente. Deus traz milagre. Ele faz, a gente tem que viver de milagre, não viver de, ai, graças a Deus me livrei. Nossa, não. Fazer parte do milagre. As ocorrências atuais estão, e o povo fica, eu fico até engraçado, né? O povo fica orando para cega a polícia, cega o, o gelo, cega. Não precisa orar desse jeito. E Deus sabe das coisas, mas a gente tem que estar alinhado com a vontade, no centro da vontade. Ó, deixa eu pegar uma coisa aqui. Vamos aqui, ó. Pode ser isso aqui, ó. Temos as bordas e aqui é o centro. Nós precisamos estar alinhado com o centro da vontade, não na beirada da vontade. Na beirada, cai. No centro, não. Então, a nossa ação com Deus é estar com Ele participando. O que o senhor quer que eu faça? Inclusive, já falei do livro. Em meus passos, o que faria Jesus? Ou o que faria Jesus em meus passos? Em inglês é His Steps, tá? Essa edição, a primeira edição foi em 1840, alguma coisa. Já tem 500 edições, 30 e tantas edições já. Lá no Amazon tem. Em meus passos, o que faria Jesus? Justamente uma das histórias do empresário, dono de uma agência publicitária, de um jornal, publicitário, coisa assim. Então vale a pena. O homem com business participando, tocando o business junto com tendo Deus como sócio. Bacana, muito,
muito, muito bom essa leitura, tá bom? Então nós vamos terminar. Eu desejo que os seus projetos de abertura de business se fortaleçam. Temos o cleanerlegal.s, que te dá um norte. Eu vou começar a abrir algumas coisas aqui nos próximos vídeos. E temos também para qualquer tipo de negócio. Base online, marketing online, desenvolvimento de app, software de gerenciamento dentro do site, portais, pagamento, invoice, tudo isso. Tá? Relatório, tudo isso a gente faz, tá bom? E eu desejo que a sua vida seja sempre para o melhor, que o sol aqueça o teu viver, que Deus te abençoe, te guarde e te traga a paz. E que na tua vida não esteja nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Peço a você que compartilhe em algum canto aqui, compartilhe este link, o link desse vídeo, nos seus stories aí da sua social media, e também um like aqui no, né, tem o coração, tem um like, né, o joinha, como você queira chamar. Aí você incentiva, né, que esse é um conteúdo para a plataforma, é positivo esse conteúdo aqui, é bacana, distribui. Então ajuda, não paga nada, é de graça, e também convido você a se inscrever neste canal que você está assistindo esse vídeo, né, para também fortalecer e receber, né. Todo mundo fica falando assim, né? Ah, e não se esqueça, já se inscreve para não perder. Não, fortalece. Considere se inscrever no canal para, nem só para você, para outras pessoas também, tá bom? Forte abraço. Vejo você então no próximo vídeo. Não esquece de dar uma força para o escritor fresquinho aqui. Vejo você então no próximo vídeo.